Olá, meus queridos e minhas queridas. Eu me chamo Rodrigo Bezerra e sou professor da oficina de violão do Instituto Chico Mota e faço parte do projeto Minha História, Minha Vida, Vencendo o Preconceito com Cultura e Arte, aprovado na Lei de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Autopeças Padre Cícero e Perseu PVC. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula, a mais uma videoaula de violão aqui pelo Instituto Chico Mota. Gente, hoje a nossa aula vai ser diferente, por quê? Porque a gente vai conversar, vai ter um bate-papo aqui bem bacana, bem diferente. Na verdade, é uma orientação, né? Já é a segunda orientação para os estudos de violão. Já tivemos essa conversa, né, uma conversa parecida antes, né, tentando direcionar os nossos estudos violonísticos, não é? E hoje a gente vai fazer uma análise, né, e também pensar novamente como é que está o nosso estudo do violão, como é que está essa questão, né, do aprendizado do violão, tá certo? Então a gente vai fazer também uma revisãozinha rápida, né, do que a gente falou, do que a gente comentou, do que a gente estudou. Mas na verdade a gente precisa entender mais ou menos como é que é esse processo de aprendizagem, o que é que a gente precisa fazer para melhorar, né, a nossa compreensão em relação ao estudo do violão, enfim, né? Então hoje a gente não vai fazer um alongamento, apesar de que a gente, né, só se você quiser, você dá uma pausa aí e faz aqueles alongamentos que a gente faz toda a vida, né? Que é importante, inclusive a gente não vai fazer, mas a gente vai falar sobre eles também, né? Nesse nosso bate-papo, tá? Mas vamos pegar o violão logo. Quero afinar junto com vocês, tá? Então a primeira revisão de conteúdo é exatamente essa, né? Vocês estão sabendo afinar o violão? Vocês estão afinando o violão sempre, antes de tocar, no meio do estudo, verificar se está, né, se tá afinado. Desculpa que meu olho está coçando hoje. Dizem que é sinal de dinheiro, não sei se é na mão, coçando no olho. Mas é sempre bom a gente pensar que são coisas boas que vão acontecer com a gente, né? Essas como é que a gente chama? Superstições. Pois bem, então, a primeira coisa é saber que o violão, ele pode ser elétrico, ele pode ser acústico, né? No nosso caso do estudo, acústico, não tem problema, tá? Que como é estudo, né? Então a gente não precisa se preocupar com isso. Mas quando você for começar a tocar, né, é importante que você tenha um violão elétrico, que é o caso desse aqui, tá? Ele tem uma entrada, né, aqui para colocar o cabo, a ponta do cabo, e tem um volume aqui em cima, né, para poder a gente equalizar também, para a gente, né, poder aumentar o volume ou diminuir o volume, enfim. Então a primeira coisa é saber afinar o violão, né, antes da gente conversar sobre como estão os nossos, né, estudos. Então vamos só afinar aqui o violão rapidamente. Sabemos que essa última corda está afinada em Mi, né, que é a letrinha E. É importante a gente saber, nessa altura do campeonato, é importante a gente saber que o Mi, né, é representado pela letra E. Pronto. Passou um pouquinho, volta. Beleza. A quinta corda é a corda que traz pra gente a nota Lá, representada pela letra A. A quarta corda, opa, apagou aqui. A quarta corda é a nota Ré, representada pela letra D. A terceira corda é a corda Sol, representada pela letra G. Segunda corda, corda Si, representada pela letra B.
E a primeira corda, a corda Mi, representada pela letra E também, igualzinho aqui. Só que aqui é mais grave, aqui mais agudo, né? Mas as duas cordas estão na mesma afinação. Pois bem, então por que eu afinei logo o violão? Né? Exatamente para dizer para vocês a primeira coisa. A gente precisa trabalhar o nosso ouvido. Como é que a gente trabalha o nosso ouvido? A gente trabalha escutando músicas, né? A gente trabalha afinando o nosso violão, a gente trabalha escutando, né, cantores e cantoras afinados, afinadas, para que a gente possa treinar o nosso ouvido, não só para cantar, mas também para tocar. Porque a gente vai saber se o violão, ou se a pessoa, ou se o conjunto está afinado ou desafinado. Existe uma vibração, né, nas cordas, ou nos tambores, ou enfim, naquele instrumento que está transmitindo aquele som. Existe uma vibração, né, e essa vibração ela pode ser calculada, tanto é que ela traz a nota. Então cada nota tem uma quantidade de vibrações por segundo. Certo? Isso é que traz a afinação para a gente. E a gente precisa saber a afinação do violão. Claro, por quê? Porque nós temos aqui algumas posições que nós vamos fazer que depende da afinação de cada corda. Porque se eu colocar o dedo 3 aqui na corda 5, casa 3, eu sei que aqui é um Dó. Se eu colocar o dedo 2 aqui na corda 4, casa 2, eu sei que é um Mi. Se eu colocar o dedo 1 aqui na segunda corda, casa 1, eu sei que é um Dó. Essa corda solta aqui, a terceira, eu sei que é um Sol. Essa primeira eu sei que é um Mi. E essa última eu sei que é um Mi também. Então, eu só tenho 3 notas aqui. Dó, Mi, Sol. Né? Eu tenho outro Dó, eu tenho outro Mi e eu tenho outro Mi. Ou seja, 3 notas que compõem o acorde de Dó. Então, o meu violão tem que ter essa afinação e o seu violão tem que ter essa afinação para a gente tocar junto. Isso não quer dizer que eu não possa mudar a afinação. Eu posso mudar a afinação do violão. Muitos músicos mudam a afinação. Como assim? Como é que é isso? Mudar a afinação do violão? Pode, pode. Né? Pode sim. Esse violão aqui, por exemplo, é um violão de corda de aço. E a afinação dele é toda modificada porque eu tocando todas as cordas sem usar a mão esquerda, né, as cordas livres, me traz o acorde de Sol. Né? Então eu tive que modificar aqui a afinação, tá certo? Das cordas. Aqui desse meu lado tem uma viola, certo? Aqui é uma viola. A viola ela tem 10 cordas, tá? Então essas 10 cordas dela, ela tem, são afinações, é uma afinação bem diferente. Né? Então cada, né, músico pode mudar a afinação do seu violão, da sua viola, do seu violino, do seu bandolim, né? Porque existe uma afinação padrão que eu estou seguindo. Qual é a afinação padrão? Mi, Lá, Ré, Sol, Si e Mi. É a afinação padrão, por isso que eu digo que a gente precisa fazer os acordes. Aqui é o acorde de Dó, acorde de Ré, acorde de Mi, acorde de Fá, Sol, Lá, né? Si, Dó. De novo, vai Ré, Mi. E assim vai. Então a gente pode tocar juntos. Por quê? Porque a afinação é igual. A afinação está igual. Não só tocar juntos, mas também fazer na mesma posição da mão esquerda, né? Então isso aí tá todo mundo entendendo. Pois bem. Então, a gente teve essa conversa há algum tempo atrás e a gente fez um plano de estudo, certo? A gente fez um horário, a gente fez uma sequência de estudos, lá logo no começo. Posso relembrar aqui, tá? A gente vai relembrar rapidamente e depois tratar de assuntos novos que a gente vai colocar também nesse roteiro de estudo, digamos assim, né? Pois bem, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar, aqui eu estou recapitulando do que eu falei, né? A gente tem que procurar um lugar tranquilo. Então esse lugar aqui que eu procurei para fazer os vídeos. Então eu prendi o cachorro para não ficar latindo, né?
eu gravo, né, em um horário que não tem muito movimento na rua, tá? Então eu percebo assim coisas que eu posso, né, fazer para que eu possa ter um ambiente mais tranquilo. Tem iluminação, né? O meu celular não está comigo, está ali desligado, quer dizer, está no silencioso. Então eu tenho que tirar as distrações para poder me concentrar. Primeira coisa. Então você achou esse lugar desse jeito tranquilo, não é o dia todo, tudo bem, mas quais os períodos que ele está assim que você pode estar junto para estudar? Então a primeira coisa que você vai fazer é essa, pronto. Né? A segunda é procurar, no meu caso aqui é um banquinho que eu tenho, está confortável, né? Eu sento e coloco os dois pés no chão, apoiados, né? Não, eu não me encosto, para também não ficar, porque às vezes a gente encosta na cadeira e fica relaxa demais. Não é a nossa ideia relaxar demais, é ter um lugar confortável para que a gente possa ter uma concentração maior na prática do violão, no estudo do violão, né? Beleza. Então eu tenho um violão, já afinei o violão, né? Vou afinar o violão toda a vida. Já sei qual é a posição que o violão vai ficar mais confortável para mim, já descobri isso, né? Nesse período que a gente está, né? Que já começou a estudar e já sabe tudo isso. Já sabe afinar e tal, já sabemos tocar as primeiras músicas, já sabemos cantar as primeiras canções, né? Tudo direitinho e tal, beleza. Confortável. Faço o meu alongamento, né, gente? Precisamos fazer. Hoje a gente não fez porque a gente precisa ter um tempo maior para a gente conversar sobre assuntos importantes, para que a gente possa. A gente tem que parar de vez em quando para fazer algumas reflexões, para saber se está dando certo o nosso estudo, se a quantidade de dias e horas que a gente planejou está dando efeito, o que é que está faltando, né? O que é que está bom, o que é que está ruim. A gente precisa fazer isso em tempo, tá? Pois bem. Então a gente já sabe tudo isso, a gente... inclusive tem uma coisa, gente, que eu não estou usando, tá? Porque, assim, existe um desenho, né? Muitos professores utilizam esse desenho, onde é como se fosse um pedaço, né, do braço, tem umas bolinhas que você vê lá e você vai colocar para dizer qual é a posição do acorde de Dó, né? Qual é a posição do acorde de Ré. Então existe esses desenhozinhos. Eu não estou usando por quê? Porque eu estou usando aqui o próprio desenho do violão. Está aqui o braço do violão. E aí você para aí o vídeo, você olha, o professor está colocando aqui o dedo, né, o dedo 1 na corda tal, casa tal, o dedo 2, né, na corda tal, casa tal, o dedo 3 ou o dedo 4, a quantidade de dedos que for necessário, né? Aqui no Mi menor só utilizo 2 dedos, né? Enfim, então vocês estão vendo aqui o que é que estou fazendo. E a tecnologia está bacana porque é só dar uma pausa e você vê o que é que estou fazendo, né? Pois bem, nós aprendemos nessas aulas mais recentes que existem posições que eu posso usar a mesma posição e ir trazendo para cá ao longo do braço do violão. Agora, para isso eu preciso usar, né, a pestana. Aí eu pergunto, vocês estão fazendo exercício para fortalecer a musculatura do dedo? Porque na verdade eu faço uma pinça aqui, né? Ó. Eu estou pinçando, né? Ó. Utilizo o dedo polegar e o dedo indicador fazendo uma pressão nas cordas. Como eu já falei antes várias vezes, essa pressão ela não pode ser tão forte porque o teu dedo vai doer logo e você não vai conseguir continuar tocando, porque o dedo vai doer mesmo. Ou então você não está fazendo a pressão suficiente e as cordas estão, ó, em vez de fazer som, estão sendo abafadas, tá? Pois bem, então a gente pode fazer a pestana sem fazer acorde com esses dedos, 3 dedos que sobraram, só com o indicador aqui, com o polegar aqui atrás, apertando em cada uma das casas. E aí você pode tocar todas as cordas. E aí você tem que ouvir as cordas vibrando sem nenhum, fazendo trastejando, que a gente chama, né? Sem som, ó, o som abafado. Então, se tiver assim é porque eu não estou apertando corretamente. Então preciso apertar um pouquinho mais, né? Ó. Então eu faço isso ao longo do braço do violão, em todas as casas. E aí depois eu vou colocando os outros dedos, tá? E vou brincando com isso, né? Outro exercício importante também é aquele na sequência das casas.
Vocês estão fazendo? Ah, professor, porque eu quero tocar logo as músicas, isso aqui eu acho chato. É chato, mas é necessário. Porque você vai ter fortaleza, agilidade e precisão nos dedos fazendo esse exercício. Pode usar só o dedo polegar, né? Vocês lembraram dessa música? La Bamba, né? Então, se não fosse esse exercício, eu não ia tocar corretamente, né? Ou então aquela do Vando. Você é luz, né? A estrela, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Pode ser até a próxima música, né, gente? Então existe esse. Ó. Então é esse exercício, né? Com o dedo, então eu estou fazendo exercício, estou fortalecendo os dedos e estou também achando o lugar certo para colocar o dedo e sair o som direitinho, né? Porque senão pode sair assim, ó. Tem que ser o som mesmo. Acho que essa aqui é dos Beatles. Ah, não, essa aqui é. Existem várias introduções, né? Tipo aquela do. Deixa eu ver. Não, vamos de novo, né? Lembrar. É assim, ó. É, qual é o nome dessa música? Som dessa solidão, chão de giz. Então ela tem a introdução que é assim. Né? Então isso aqui no final, né? Então é legal esse exercício aqui porque eu tô já treinando para fazer essas introduções, essas coisas, né, no violão. Então, tudo que a gente abordou, tudo que a gente conversou, vale a pena a gente treinar, a gente parar um pouquinho, pensar nessa aula que a gente teve e aplicando a cada exercício, a cada treinamento que a gente faz, né? Aí eu vou parar aqui e perguntar a vocês: o tempo que vocês estão tendo para estudar o violão está sendo suficiente? Vocês estão evoluindo? Né? Se a resposta for não, então por que não está evoluindo? Porque faltou tempo? O que é que está faltando? Vamos fazer essa reflexão. Qualquer coisa coloca no chat para a gente, né, ver se a gente ajuda. O pessoal que está acompanhando aí pelo WhatsApp, pelo grupo do WhatsApp, fala lá, né, escreve lá uma mensagem no grupo, né, falando sobre as dificuldades. Agora sim, a maior dificuldade da gente é arranjar tempo, né? Isso é que eu percebo. A gente vive numa correria, né, desse mundo cruel que o relógio é a coisa mais importante. Porque tempo é dinheiro, né? Então você precisa tomar um tempo para você. Às vezes a gente já começa o dia no trabalho já pensando no final, chegar no final do dia. Às vezes a gente começa a semana já pensando no final de semana. Às vezes a gente começa o mês pensando no quinto dia útil do próximo mês. Então, se está acontecendo isso com você, faça uma reflexão e veja se vale a pena, né, viver assim, porque a gente está antecipando a nossa despedida. Porque a gente tem um tempo, existe um tempo para a gente, né? Alguns têm um tempo, né, um maior, outros menores.
Então tem que saber assim, o que é importante para você. Se você está achando que não está dando conta, que não tem tempo, que não já tentou, então assim, espere mais um pouco, organize a sua vida para que você possa ter, né, todos os dias um tempo de 20 minutos. Vamos colocar uma meta aqui, 30, vamos botar 30 minutos. Todos os dias, 30 minutos da sua vida fazendo exercício do violão. Assim você vai se desenvolver. Porque o violão é para todos. Ah, não estou conseguindo, eu não tenho um dom para tocar violão. Que história é essa? Às vezes você não tem tempo. Então, se você está muito aperreado, pare de tocar violão. Por enquanto. Né? É, professor, o que é isso? Você está desestimulando a gente. Não, não é isso, gente. Pelo contrário, eu estou valorizando o violão. Ou qualquer outro instrumento. Violão, ukulele, violino, piano, gaita. Se você quer aprender, não é comprando um curso, fazendo um curso, pagando um professor particular, que você vai aprender, não. Você vai aprender porque você quer aprender, você vai dar o tempo para você vai fazer os exercícios, igual um colégio, onde o professor de matemática passa um exercício, você faz em casa. Porque se você fizer o exercício só na sala de aula, você vai esquecer, você não vai aprender. Você precisa fazer em casa também. Fazer em outros momentos. E pedir ajuda ao professor depois, né? Ah, eu não consegui fazer. O senhor pode me ajudar, professor? Né? É assim que funciona. Então, se você tem uma vontade grande de aprender o violão, dê esse presente para você, o de tempo. Você precisa arranjar tempo. Se for todos os dias, melhor ainda. Todos os dias. Né? Se você está aprendendo, você precisa praticar todos os dias. Para poder aprender rápido, para poder aprender com segurança. Tá? Então eu achei necessário a gente parar hoje e falar sobre isso, porque senão a gente vai estar... né? Muitos alunos estão se enganando. Vendo o vídeo, faz ali, às vezes não, vou assistir só depois, não sei o quê. E aí não aprende, né? Não consegue aprender, porque não tem um tempo. Então você precisa de tempo. Para a gente tocar uma canção, a gente precisa de um tempo, o tempo da canção. Então a arte musical é uma arte que necessita de tempo. Então como é que você vai cantar, tocar, se você não tem tempo? Precisei aqui de alguns segundos para tocar essa introdução. Se você toca hoje, só na semana que vem, você vai esquecer. Eu toquei um dia desse essa música. E eu esqueci no começo aqui, eu tive que lembrar. Então quanto mais vezes eu tocar, menos eu vou esquecer. Né? Outra dica importante é assim, existe o Cifra Club, né? Vocês já conhecem. Pegue algumas músicas lá que você acha que é interessante. Né? Eu sei que vai ter uma cifra. O que é cifra? São as letras que aparecem. Algumas letras vêm acompanhadas de números, né? Por exemplo, tem lá o D, asterisco, 6, 7, ou então 4 e 6, ou então... enfim, tem letras, tem números. E aí a gente vai devagarinho. Por exemplo, eu sei fazer o Ré, que é aqui, né? Ó, o Ré maior. Se aparecer um Ré, 7 e 9. Vixe, isso aí eu não sei não. Faça esse Ré aqui, continue fazendo. Aí você vai procurar o que é esse Ré 7 e 9, que faz aqui, ó. Mas professor, mas assim, é a mesma coisa se eu fizer um Ré, um D, né? Ré ou D. Ou então um D com 7, D com 7. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O som é diferente. Mas se eu não sei fazer aquele lá que é cheio de coisinhas, eu vou fazer o que eu sei. E aí devagarinho eu vou aprendendo mais uma posição, porque a gente precisa aprender, né, esses acordes. Então, por exemplo, Dó. A gente aprendeu que o Dó, ele pode ter esse formato aqui, que é o mais comum, né?
ele pode ter esse formato aqui, ó, que é dó também, ó. Dó, aqui também, ó. Dó. Então tem 3 maneiras aqui que eu mostrei de fazer o dó, né? Então eu posso usar aqui o braço do violão. Preciso conhecer o braço do violão. Conhecer como? Estudando, né? Pois bem, então se eu disser assim, dó, que é um C, um dó com um 7 mais. O que é um dó com 7 mais? Esse som aqui, ó. Dó com 7 menos, esse som aqui, ó. Dó com sétima e nona, maior. Dó com sétima e nona menor. Dó menor. Dó menor com sétima. Então a diferença é sutil. Por exemplo, do Dó maior para o Dó menor a gente consegue entender mais fácil, né? Dó maior, Dó menor. Um é tan, outro né? O mais triste é o menor. Mas o Dó maior com 7, Dó maior com nona, Dó maior com 6 e quarto, Dó maior... É diferente, é sutil, é diferente, mas é sutil a diferença, né? Então a gente precisa estudar, entender música para poder também entender essas diferenças, tá? Então, gente, o mundo do violão é um mundo maravilhoso, mas é um mundo desconhecido, né? A sua totalidade. A gente conhece um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas ele é muito grande, o universo do violão. Mesmo aqueles que estudam violão, que fazem doutorado, pós-doutorado de violão, não conhecem tudo. Então, mas assim, eu não quero dizer que isso dificulta o nosso aprendizado. Não, pelo contrário, vamos pegar a simplicidade das músicas, né, da música em si, trazer para o violão e dar prazer para a gente. Ora, se eu sei fazer só esse dó, eu continuo fazendo esse dó. Não vou fazer o dó com 7. Eu sei que eles têm um motivo, uma razão, são importantes. Eu só estou querendo dizer que eu não vou deixar de fazer porque eu não conheço. Eu vou tentar conhecer, né? Aí eu pego lá no Cifra Club, eu tenho uma opção de apertar em cima dessa cifra que eu não entendo, que eu não conheço, e ele vai mostrar como é que eu faço. E vai me mostrar como é que eu faço de várias maneiras. Entendeu? Então, por exemplo, como é que eu faço o dó com sétima? Eu posso fazer o dó com sétima assim. Posso fazer com o dó com sétima assim. Posso fazer o dó com sétima assim. Tudo é dó com sétima. E ele vai colocar lá qual é a posição do dedo 1, 2 e 3. Às vezes o dedo 4 também entra na jogada, né? Se faz pestana ou não. Então eu tenho uma ferramenta legal na internet para também me ajudar, certo? Então, se eu quero realmente aprender a tocar violão, eu vou ter que me virar também e conhecer outras maneiras de tocar. Agora, o que eu quero dizer com a nossa conversa hoje é o seguinte: não desista, porque o violão é para todos mesmo, e arranje um tempo para você aprender violão. Se você quer aprender violão, arranje tempo. Nem que seja 15 minutinhos por dia, 20 minutinhos por dia, 25 minutinhos por dia, fazendo exercícios, né? Porque é assim mesmo. Vai devagarinho, fazendo exercício, depois que está fazendo. Desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz, né? É assim. E aí toquei dedilhado, toquei batida, fiz aqui um caminho de baixo. Tudo isso é estudo. Eu não aprendi de um dia para o outro, nem eu tenho um dom. Não tenho um dom não. Eu apenas estudei. É só isso, gente. Então eu quero dizer para vocês que tudo é possível quando eu quero e quando eu coloco ali uma meta para mim e me permito tempo para isso, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de hoje, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.